Bom, 40 anos é um bom período, né? Eu acho que a Unesp tem motivos de sobra para considerar que o seu projeto de constituição de uma universidade de qualidade pública, com produção científica e ensino superior para todo o estado de São Paulo, está muito bem, uma promessa bastante bem cumprida, né? Eu acho que a Unesp, quando começou, ela veio à cena revestida de uma certa descrença, dada a importância que nos anos 70 a USP tinha, continua tendo, e a Unicamp, que era uma universidade que naquele período também estava iniciando sua trajetória, mas havia começado alguns anos antes da Unesp. Então havia uma descrença quanto à possibilidade de se fazer ensino e pesquisa de qualidade a partir de unidades que estavam não só muito distantes da capital, como muito distantes entre si. A Unesp nasceu como uma universidade descentralizada, distribuída espacialmente, uma experiência inovadora para o Brasil e que não tinha gerado ainda um consenso a respeito das suas possibilidades efetivas de implantação. Então, os primeiros anos da Unesp, e eu falo do alto da minha longa trajetória na Unesp, eu entrei na universidade em Araraquara antes da Unesp ser constituída, no primeiro semestre de 76, a Unesp surgiu no final do ano de 1976, então eu praticamente acompanhei esses 40 anos da universidade. Eu sou um professor que hoje em dia me considero da categoria dos antigos, apesar de não ser ainda tão velho, tão idoso assim. Mas eu acompanhei toda essa trajetória e vivi muito na pele os primeiros 10, 15 anos da universidade, que foi o período que corresponderam ao período de maior descrença, de maior ceticismo em relação às possibilidades de constituição da Unesp. Eu acho que essa história mudou a partir da metade dos anos 80, 10 anos depois da criação da Unesp, coincidindo aí com o início da gestão do professor Jorge Nagli e dos reitores que vieram depois dele, quando então se deixou com maior clareza fixado no cenário que a Unesp não era uma obra governamental fadada ao insucesso ou que havia sido posta em prática exclusivamente para fazer, digamos assim, política universitária. A Unesp ganhou progressivamente muita autonomia e, a partir do final dos anos 80, aí já mais avançando com a própria questão da autonomia financeira, ela ganhou uma força muito grande e, em muito pouco tempo, ela conseguiu se estruturar de maneira consistente no conjunto do estado de São Paulo, ou pelo menos naquelas regiões em que as unidades da universidade estão implantadas e fixadas. E hoje não é por acaso que ela é uma das grandes universidades brasileiras, com uma produção científica expressiva, com muitos alunos, com um corpo docente cada vez mais qualificado, um corpo de servidores técnicos que também não deixa a desejar para nenhuma outra universidade e está com seu lugar, até certo ponto, consolidado hoje no cenário universitário brasileiro. O que pode não significar muita coisa, já que esse cenário é um cenário em mutação e é um cenário que ainda está carregado de desafios, né? A Universidade Brasileira, a Unesp, a USP, a Unicamp, todas terão de enfrentar no próximo período, no próximo ciclo, né? Nos próximos 40 anos, digamos assim, o desafio, por exemplo, de incorporar massas cada vez mais expressivas de jovens. A universidade pública, gratuita, brasileira, ainda incorpora muito poucos estudantes, né? Há, portanto, uma questão séria a se resolver aí, que passa por uma outra questão séria, que é a questão do financiamento das instituições de ensino superior públicas. Nós estamos vivendo já há alguns anos dificuldades nessa área, o financiamento é um problema, porque a universidade, para se expandir e para continuar mantendo o padrão de excelência que ela tem, ela precisa de investimentos vários, tanto em infraestrutura como em pessoal, e a retenção, a restrição financeira acaba sendo um grande problema para ela.
é um problema de natureza administrativa, mas é sobretudo de natureza política, porque depende muito da conquista da sociedade, da opinião pública, para a relevância da Universidade Superior Pública. Enquanto essa batalha não for vencida, eu penso que as universidades públicas continuarão a enfrentar dificuldades e tendo que fazer essa luta permanente com os governos, no nosso caso, com o governo estadual de São Paulo, para obter ampliação de recursos ou algum outro tipo de vantagem financeira que possa fazer com que a universidade honre os seus compromissos. Bom, eu também acho que seria interessante acrescentar que, pelo fato de eu ter 40 anos de vida como professor da Unesp, ela foi, para mim, aquilo que eu poderia chamar de a grande escola acadêmica. Eu entrei na Unesp, ou antes na Unesp, no Instituto Superior de Ensino Superior de Araraquara, eu tinha 24, 25 anos, era um professor em início de carreira, um pesquisador ainda iniciante, eu não estava nem sequer inscrito em programas de pós-graduação, que naqueles anos eram também programas que estavam se iniciando, e, portanto, eu construí toda a minha trajetória acadêmica dentro da Unesp. Tenho muito orgulho disso e vejo que isso foi, para mim, algo de extrema vantagem, de extrema relevância, porque me permitiu não só acompanhar o modo de construção de uma instituição, né, como também de ter podido conviver no longo prazo com várias gestões, com vários estilos de administração e assistir de camarote, ou seja, participando ativamente, às diferentes modulações que foram ocorrendo ao longo dessas 4 décadas no que diz respeito ao ensino e à pesquisa. Quer dizer, quando eu comecei como professor, se ensinava e se pesquisava de uma determinada maneira. Hoje se ensina e se pesquisa de outra maneira, né? De maneira diferente. Não estou fazendo nenhuma comparação de valor, se hoje é melhor ou antes era melhor, mas há uma diferença substantiva em termos da postura dos professores, em termos da postura dos alunos, em termos da postura do sistema de pesquisa, do sistema científico brasileiro, o modo como se publica, o que se publica, o modo como se circula, o que se fala, o que se discute, e ter podido participar dos 40 anos, ao longo de 40 anos da vida da Unesp, me parece ter sido para mim uma grande vantagem, assim como foi uma grande vantagem para outros colegas meus que tiveram trajetórias semelhantes ou parecidas à minha. Eu gosto muito de dizer que o ser humano é feito das experiências que ele acumula ao longo de uma trajetória. Ninguém nasce pronto e acabado para nada, né? E um professor, um pesquisador universitário, ele só é, de fato, algo cristalizado quando ele vive uma experiência, né? E 40 anos de militância acadêmica, docência e de pesquisa, eu acho que é um tempo suficiente para poder reiterar isso que eu falei inicialmente, ou seja, o fato da Unesp ter sido uma escola para mim do ponto de vista da minha formação como intelectual. Eu tive outras escolas que me ajudaram, eu acho que todo mundo é fruto de um conjunto de escolas e de experiências, mas no caso específico da formação acadêmica, a Unesp representou muito para mim. E eu tenho a maior satisfação de poder estar vivo participando dos 40 anos, do aniversário de 40 anos da minha universidade. Bom, eu comecei na Unesp muito cedo, eu era um jovem professor, um jovem sociólogo recém-formado, eu me formei em 1972, no final de 72, e em 1976 eu fui para a Unesp, depois de ter passado 2 anos na PUC de São Paulo e 1 ano numa universidade do ABC, a universidade em Santo André. E fiquei sabendo, fui para a Unesp em 1976, informado por um colega que naqueles anos era amigo meu no programa de pós-graduação da USP, que eu havia começado justamente em 1975, que me avisou que havia uma vaga de professor em Araraquara, né?
aquela época se chamava Instituto de Letras, Ciências Sociais, não, chamava Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, era um instituto, uma instituição de ensino superior isolada, né? E eu fui, me inscrevi e algum tempo depois fui lá prestar o concurso com uma banca poderosa, era uma banca formada por algumas das grandes personalidades das ciências sociais brasileiras da época, professor Luiz Pereira, professor Gabriel Com, professora Eleiete Safiotti, que era professora da casa lá em Araraquara, e eu tive a felicidade de ser classificado em primeiro lugar e comecei logo depois da seleção, do concurso de ingresso, a dar aula lá. E eu tive uma trajetória interessante também nesse período, porque eu fui contratado para ser professor do departamento de Sociologia. E mais tarde, 2 ou 3 anos depois, eu comecei a sair um pouco do campo da Sociologia, fui derivando para a Ciência Política, acabei fazendo meu doutorado em Ciência Política e me transferi para o Departamento de Ciência Política. Então eu tive também uma trajetória interessante do ponto de vista interdisciplinar, né? Acho que isso era uma coisa que naqueles anos se podia fazer com muito mais facilidade do que se passou a poder fazer depois. Hoje em dia há muito mais rigidez nas especializações, coisa que naqueles anos heróicos não existia. Bom, acho que seria bom eu lembrar também que eu, além de ter sido professor, pesquisador em Araraquara, eu tive também uma trajetória bacana, que para mim foi muito satisfatória, me satisfez muito, me agradou muito na administração superior da universidade, né? Eu fui o professor que foi convidado pelo reitor Jorge Nagli para constituir, organizar a editora da Unesp, por exemplo, que surgiu em 1987 como uma ideia ainda embrionária e que progressivamente foi crescendo. Passou primeiro a ser parte da diretoria de publicações da Fundunesp, eu fui diretor de publicações na primeira fase da Fundunesp, acumulando, portanto, a função de diretor da editora Unesp. Posteriormente, ao longo dos anos 90, a editora Unesp foi crescendo, foi se autonomizando e hoje ela é uma das grandes editoras universitárias brasileiras. Eu participei também da criação do Jornal da Unesp. Eu comecei a minha trajetória na administração superior como coordenador da área de cultura, assessoria de comunicação e cultura. E lá na assessoria eu ajudei a organizar o Jornal da Unesp, que hoje também é um produto bastante consolidado e bastante qualificado da nossa universidade. E eu progressivamente fui mantendo uma relação forte com a administração superior, ainda que nunca tenha exercido função administrativa no nível superior da universidade. A não ser, mais recentemente, quando eu me tornei diretor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais, um organismo que foi criado em 2010, se não me engano, pelo Conselho Universitário, ainda na gestão do professor Hermann Vorwald, para agregar os núcleos de pesquisa e de pós-graduação que funcionavam na cidade de São Paulo. Basicamente, o Programa Santiago Dantas de Relações Internacionais, alguns núcleos de pesquisa ligados a esse programa e a Cátedra Unesco de Desenvolvimento Territorial, que, por sua vez, um pouco mais à frente, também criou um programa de pós-graduação. E esse conjunto de instituições, núcleos de pesquisa, programas de pós-graduação, forneceram a base para a constituição do Instituto de Políticas Públicas, IRI. E eu fui diretor do Instituto até o ano passado, cumprindo, portanto, um mandato de 4 anos, e é lá que hoje eu dedico as minhas horas de atividade para a Unesp. Eu sou pesquisador, professor do programa de pós-graduação e coordeno um núcleo de estudos e análises internacionais, o NEAI, que funciona dentro do IPRE também. Eu acho que a criação do IPRE por sua vez, uma demonstração da capacidade que a Unesp tem de não se limitar às regiões do interior do estado onde ela está fortemente implantada. Ela tem um campo de atuação aberto também na cidade de São Paulo e em outras regiões,
E o fato de nós termos conseguido, em pouco tempo, estruturar o IPRE, o Instituto a que eu estou me referindo, mostra que essa possibilidade é uma possibilidade real e na qual a Unesp pode investir bastante, porque ela tem muitas chances de obter êxito nisso e de crescer também de uma maneira inovadora no que diz respeito à cidade de São Paulo.